Olá, sou a Catarina Neves, sou jornalista, há anos que acompanho o movimento teatral e o meu ponto em agosto de 2026 é como se celebra o centenário de um teatro cheio de histórias, inserido num parque cheio de teatros que já esteve a morrer e agora parece, felizmente, estar de volta. Como? Com teatro, claro, e com um livro, este. 100 anos de variedades, escrito por Paula Gomes Magalhães, de quem sou amiga há quase 100 anos ou mais. A Paula é uma investigadora formada nas fileiras do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras, depois de ter passado brevemente pela azáfama das redações como jornalista, acabada de sair da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Isto no início dos anos 1990. E depois também de ter experimentado os palcos como atriz há já umas boas décadas. No lançamento deste livro, a Paula lembrou como isto de gostar das artes de palco a levou ao Parque Mayer e lá dentro a um teatro que já nem existe. Confesso que nunca fui uma frequentadora do Parque Mayer. Durante muitos anos, para mim, o Parque Mayer foi uma espécie... Até porque eu vivo na margem sul do Tejo. Sou nascida e criada no Barreiro. Foi apenas uma espécie de reminiscência do passado. Até que um dia tive a oportunidade de subir ao palco de um dos seus teatros, infelizmente um daqueles que já desapareceu, o Teatro ABC. Era no ABC que aconteciam as apresentações finais do curso de teatro da companhia Os Sátiros, uma companhia brasileira de Curitiba que nos anos 90 teve alguma relevância em Portugal, apresentou espetáculos com algum sucesso e também criou na altura uma escola de teatro e as apresentações finais eram feitas no Teatro ABC e eu sei que uma das turmas, a Catarina que está ali, que era minha, nós chegámos a ganhar um prémio e o prémio era um bacalhau. Portanto... Desta vez não há bacalhau, mas há 100 anos de histórias que a Paula sintetiza em 262 páginas de memórias, década a década, assentes na ideia de que o Teatro Variedades é uma alegre casa de espetáculos, tal como escreveu o Jornal Diário de Lisboa quando o Variedades abriu em 1926. O Variedades é inaugurado a 8 de julho de 1926, pouco tempo depois do golpe de 28 de maio, poucas semanas depois, que daria início à mais longa ditadura da Europa Ocidental. Nasce durante um momento bastante conturbado, mas apesar das profundas transformações políticas, sociais e culturais que Portugal conheceu ao longo do século XX, o Variedades nunca perdeu aquela que foi a sua vocação primeira, o de fazer rir. Constata-se bem nesta obra que o Teatro Variedades nunca foi apenas uma instituição. Foi, e é, um lugar onde Lisboa aprendeu a rir de si própria. Um espaço onde a atualidade era comentada através da sátira, onde a música, a dança e a palavra encontravam um equilíbrio raro entre entretenimento e inteligência. Afonso Reis Cabral, que acabámos de ouvir e ver, é escritor, editor e carrega a herança de ser trineto de Eça de Queiroz. Em junho foi nomeado pelo Governo para vogal da direção da Imprensa Nacional Casa da Moeda com o Pelour da Cultura. A cultura renova, a cultura faz viver e a cultura alimenta. A cultura no Teatro Variedades queria fazer rir, já o dissemos, e haverá ainda quem se recorde de ali ter visto os grandes atores e atrizes como estes que a Paula Gomes Magalhães lembra e que são referidos no livro. E aqueles nomes que eu vou dizer são apenas alguns, são mesmo só alguns. Vasco Santana, Beatriz Costa, o António Silva, o Ribeirinho, a Mirita Casemiro, a Luísa Satanella, a Laura Alves, o Raul Solnado, o Nicolau Breiner, o Camilo de Oliveira, a Marina Mota, Carlos Cunha e... Por aí. Por ali, pelo Variedades, e no dia em que foi apresentado o livro, estreou a peça
Variedades como uma ópera bufa, erótica e satírica. Uma estreia ainda integrada no Festival de Teatro de Almada. O Variedades é um espetáculo que reforça, lê-se no programa, o compromisso com a criação e a fruição artística, convocando a tradição do teatro popular e reinventando-a à luz de uma linguagem contemporânea e festiva. Está aqui no programa. Fernando Heitor, João Paulo Soares e o bem mais jovem Flávio Gil, que aqui participa também como ator, escreveram o texto e cozeram as músicas numa história que junta 10 personagens tipo do Parque Mayer. Na breve entrevista que integra a Folha de Sala, Fernando Heitor diz que o Parque Mayer sempre teve uma fauna muito especial e descreve-a assim. Havia sempre umas coristas reformadas na esplanada da Ribeira Brava frente a um copo de licor. Marujos rondavam as meninas das barracas de tiro. Soldados esperavam favores nos longos urinóis corridos. Ardinas eram eloquentes a contar as notícias dos jornais que tentavam vender. Vendia-se ouro, bijuteria, roupa interior. Havia homens muito bem postos que ostentavam a sua riqueza e pequenos ladrões e estudantes que, como eu, faltavam às aulas para estarem ali. As costureiras heroicizavam a vida dos atores que ajudavam a vestir. Vinha gente dos bairros populares, varinas, estivadores, cauteleiros, para tentarem viver alguma da alegria daquele mundo bizarro, onde não faltavam os saloios mais deslumbrados que ninguém. Falava-se alto, cantava-se e assobiava-se. Neste espetáculo há uma varina, um marujo, um ardina, um vendedor de coplas, um cauteleiro, uma menina da barraca de tiros, uma viúva rica, uma escritora, uma costureira e o dono de um restaurante. São os guardiões das memórias do Teatro Variedades, tanto na vida como na morte. Servem de gancho entre os momentos do mundo, de Portugal, de Lisboa e do teatro que o Variedades vai vivendo e assistindo e que os dramaturgos consideram relevantes trazer à cena na celebração deste centenário. Desde a Segunda Guerra Mundial à Guerra Colonial, desde as marchas populares de Lisboa às zarzuelas, desde a pobreza no Estado Novo à esperança com a Revolução de Abril, até ao definhamento do Parque Mayer ao longo da década de 1990. Os momentos escolhidos são, por isso, os mais emblemáticos. As canções são marcos da história da música popular portuguesa, como o Cheira a Lisboa, que, embora quase toda a gente conheça na voz de Amália Rodrigues, quem a interpretou primeiro foi Anita Guerreiro, precisamente no palco do Teatro Variedades, na revista Peço a Palavra, em 1969. Um craveiro numa água furtada, cheia bem, cheia a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheia bem, cheia a Lisboa. O espetáculo Variedades usa bem a história para nos levar na viagem da memória. Talvez fosse, no entanto, desnecessário repetir tantas vezes a tristeza do passado de algumas das personagens, bem como o amor que dizem sentir umas pelas outras. Mesmo assim, a narrativa flui, até porque este é um daqueles espetáculos que são a prova provada de que, com excelentes atores, nem cenário é preciso. Desde a imponente Maria João Luís à altamente eficaz Teresa Zenaida, atriz de múltiplas capacidades que temos visto crescer no que ainda sobra da revista à portuguesa, precisamente no Parque Mayer. Passando por Miguel Raposo, filho da dupla de atores Maria João Abreu e José Raposo, uma dupla que tanto deu ao Parque Mayer. E por Wanda Stewart, mulher que não passa despercebida na vida e que no palco do Variedades cresce na criação de uma costureirinha sabichona. Investigador é uma coisa que me angustia pensar, hoje que já praticamente não existe crítica de teatro em Portugal, pensar de que forma é que um investigador daqui a 100 anos vai olhar para estes 100 anos do Variedades. Teremos que ser inventivos porque nos falta esse elemento importante que era
que era a crítica. Volto ao livro para ler um excerto da revista E o Zé Faz Tudo, de João Nobre e Augusto Santos Tavares. Estreou em 1970. É entrar, meus senhores, é entrar. O espetáculo vai começar. Já há luz em toda a pista, não percam nem um segundo. Venham já ver o artista mais extraordinário do mundo. Zé Povinho. De vencida, ele leva o mais graúdo, porque no circo da vida, o Zé Povinho faz tudo. Acrobata, trapezista, saltador e bem afoito. É até malabarista quando chega o dia 8, que o senhorio não espera e a renda há que pagar. É entrar, meus senhores, é entrar. Eu, ao contrário da Paula Gomes Magalhães, costumava ir ao Parque Mayer com os meus pais sempre que possível. Era uma celebração. E este é o meu ponto no teatro.